obrigatório da vírgula. Aí eu quero, só para a gente lembrar, a gente vai retomar rapidamente. Vai retomar rapidamente para quem não viu a primeira aula sobre o uso proibido da vírgula, tá? Nós vamos retomar qual é a função da vírgula rapidamente, que vírgula não é respiração, vírgula não é palma, vírgula não é intuição, tá? Vírgula não tem nada disso, vírgula é uma obrigatoriedade sintática, você tem ou não que colocar para o seu período ficar correto. Então, todo mundo que aprendeu que vírgula é respiração, desencana disso daí. Desencana disso daí que não tem nada a ver. Esquece. Aprender as regras de quando usar sempre a vírgula. Sempre utilizar a vírgula. Vai ter uma atividade final nessa aula aqui. Vai ter uma atividade final nessa aula que vocês vão me responder aí nos comentários também, tá bom? Então, é isso que nós vamos estudar ao longo desse conteúdo. Vamos só entender rapidamente uma coisinha, uma introdução aqui sobre pontuação. A pontuação, quando a gente fala vírgula, ponto final, interrogação, exclamação, né, travessão. Então, quando a gente fala de pontuação, de qualquer tipo de pontuação, nós estamos falando de algo que tem a ver com a escrita. Algo que tem a ver com a escrita. Porque nós só usamos o sinal de pontuação de forma geral na escrita, né? Então, o ser humano ele começou a registrar o seu pensamento. Então, vamos voltar um pouco ali. Quando a gente fala com alguém, nós já expressamos tudo que nós queremos, né? Nós já falamos com entonação, que ajuda o entendimento, não é verdade? Nós já falamos com uma destreza para que a pessoa entenda a nossa intenção, entenda o que nós estamos falando, né? E aí eu falo para você, como que a gente coloca essa entonação, como que a gente registra o nosso pensamento para que o outro entenda a nossa intenção de forma correta? Como que a gente faz isso? Um beijo, o Anderson. Beijo para você. Como que a gente faz isso? Por meio dos sinais de pontuação. Então, quando a gente fala, quando nós utilizamos a linguagem falada, a língua oral, tudo bem? Nós estamos nos expressando e colocando entonação. A gente utiliza recursos como a ironia, como a própria gesticulação para que o outro entenda o que eu quero dizer. Tudo bem? Então, nós temos recursos visuais e a fala que nos ajuda a dar esse sentido. Aí, quando você está lendo um texto, eu pergunto a você, o que vai dar o ritmo, o que vai dar o sentido, a real intenção que você desejava transmitir naquela mensagem? Os sinais de pontuação. Então, como que uma pessoa que está lendo um texto sabe que em determinado trecho, aquilo que você está escrevendo é uma pergunta? Ela só vai ler com entonação e com intenção, entendimento de pergunta, se você colocar uma interrogação. Tudo bem? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É por isso que existem os sinais de pontuação. Para que fique claro, beijo para você, Maria Gonzalez, para que fique claro qual é o sentido que você queria colocar naquilo. Qual é a entonação, qual que é a intenção da mensagem que você deseja transmitir. Se você não coloca uma interrogação, a pessoa nunca que vai saber que é uma pergunta. Nunca que ela vai saber que é uma pergunta. Tudo bem? Deu para entender, gente? Certo? Beijo, Sônia. Olha lá. Então, seguindo aqui, visto isso, eu respondo para vocês. Por que existem os sinais de pontuação? Para dar o sentido, para que a pessoa, para quem lê o texto, entenda o real sentido, a intenção que eu tinha em transmitir aquela mensagem. Tudo bem? Um dos maiores geradores de dúvida em nós, estudantes, eu sou uma eterna estudante, é o quê? O uso da vírgula. Quando a gente trata de pontuação, nós estamos falando sobre sinais de pontuação. Quando a gente trata sobre sinais, eu acho que o que mais gera dúvida é o uso da vírgula, né? Porque quando a gente fala de interrogação, é um pouco mais tranquilo da gente colocar. Exclamação, beleza, a gente consegue entender ali o uso da exclamação. Mas a vírgula, ela acaba gerando mais dúvidas por ter muitas regras, certo? Então, como eu já disse na aula de uso proibido da vírgula para vocês, vírgula não é respiração. A vírgula, ela é uma exigência sintática. Se você não coloca ela em determinados períodos, ou se você a coloca em determinados períodos, perdão, acho que eu virei aqui o microfone.
Se você a coloca em determinados períodos, você muda a intenção daquilo que você queria dizer. Tudo bem? Eu vi que chegou um superchat aqui, só um segundinho, deixa eu ver o que falaram aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que foi um carinho, né, que eu recebi. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tô abrindo aqui. Eita. A melhor professora. Beijo pra você, Locomotiva. Muito obrigada. Muito obrigada, coisinha mais fofa da minha vida. Olha só, todo mundo entendeu? Tranquilo até aqui? Então, vírgula não é respiração, vírgula não é intuição, vírgula não é dom, vírgula é regra. Assim como crase é regra, assim como sujeito predicado você consegue fazer análise, você sabe a regra, assim como você faz a análise do verbo e você sabe se o verbo é transitivo, intransitivo, se tem objeto, se não tem objeto, tudo é regra, né? Então, vírgula também é regra. Aprende a regra e aplica, certo? Então não deixe de entender o nosso primeiro conteúdo, que foi sobre o uso proibitivo da vírgula, certo? Vamos falar sobre o uso obrigatório da vírgula. Quando você chega no seu momento de prova, quando você chega para escrever uma redação e você começa a fazer análise se naquele período tem ou não vírgula. Quando que a gente usa a vírgula? Primeiro, para separar termos de mesma função sintática. Ou seja, todas as vezes que nós temos termos de mesma função sintática, nós faremos a separação por meio de vírgulas obrigatoriamente. Pro, e se eu não colocar a vírgula? Fica errado. Tudo bem? Fica errado, tá? Doei a ele um relógio, uma camisa e um terno. Doei a ele um relógio, uma camisa e um terno. Quem doa, doa algo. Quem doa, doa algo. Mas doa algo a alguém. Pergunta a você. Pode responder aí nos comentários para mim. Quantos complementos o verbo doar pede? Quantos complementos o verbo doar pede? 2. Porque quem doa, doa algo, mas doa algo a alguém. Tudo bem? Doei o quê? Doei a ele, ou seja, a alguém, um relógio, uma camisa e um terno. Então, nós temos aqui o objeto direto. Por que eu sei que aqui é o objeto direto? Porque não tem preposição. E por que eu sei que aqui é o objeto indireto? Porque tem preposição, certo? Então, quem doa, doa algo, mas doa algo a alguém. Então, nós temos os dois objetos desse verbo. Por que eu falo que a vírgula ela é usada para separar termos de mesma função sintática? Quantos termos aqui de objeto direto eu tenho? Eu tenho o relógio, que é o primeiro objeto direto. Eu tenho a camisa, que é o primeiro objeto direto. E eu tenho o terno, que é o meu terceiro objeto direto. Vocês percebem que essas três palavras estão exercendo função de objeto direto? Sim ou não? Sim ou não? Se elas estão exercendo função de objeto direto, eu posso colocar e devo colocar a vírgula para separá-las. Então, ó, se relógio é meu primeiro objeto direto, como eu separo o relógio de camisa, que é meu segundo objeto direto? Por meio da vírgula. Se eu colocasse aqui uma camisa, uma gravata, vírgula, uma gravata e um terno. Ou seja, quantos objetos eu colocar aqui, eu vou separar por meio da vírgula. Então, por que eu quero dizer com termos de mesma função sintática? Todos esses termos exercem função de objeto direto. Ou seja, como que eu separo termos que exercem mesma função sintática? Por meio da vírgula. Tudo bem? Por meio da vírgula. Então, a vírgula ela é obrigatória para separar termos de mesma função sintática. Olha só, eu posso separar aqui o objeto indireto do objeto direto? Não. Tudo bem? Porque são termos diferentes. Aqui é objeto indireto. Aqui tudo é objeto direto. Então, todos esses termos aqui, eles exercem a mesma função sintática de objeto direto. Então, eu tenho que separar por vírgula. Mas eu posso separar o verbo dos seus complementos por vírgula? Não. Então, colocar uma vírgula aqui entre o verbo e o objeto, fica errado. Entre o objeto direto e o objeto indireto, fica errado. Tudo bem? Porque aí você também está separando o objeto do verbo. Deu para entender, gente? Tranquilo até aqui? Tá de boa? Tá de boa, vai. A única coisa que eu acho que pode confundir um pouco aqui é a gente entender o que é termo de mesma função sintática.
Mas vocês entenderam, né? Ó, relógio, camisa, gravata e terno tem mesma função sintática. Logo, se tem a mesma função sintática, eu separo por meio da vírgula. E aí a gente usa aquela regra do bom senso em língua portuguesa. Sempre que tem um último termo, ao invés de colocar a vírgula, eu coloco o e, certo? Sempre que você vai enumerar o último termo da lista, você coloca o e não a vírgula, beleza? Tranquilo? Todos os outros você separa por meio da vírgula. Deixa eu sair da frente aqui, que eu não sou loucona. Isolar o vocativo. Olha lá a pergunta da Yasmin, ó. A pergunta da Yasmin aqui. Eu uso sempre a vírgula para isolar um vocativo. O que é vocativo? É como eu evoco, como eu chamo um ser, uma entidade, uma pessoa, né? Então, toda vez que eu evoco, que eu chamo, que uma entidade, uma pessoa, um ser, qualquer coisa, eu chamo de vocativo, tá bom? Eu chamo de vocativo. Então eu falo assim, ó, filho, desça já daí. Filho, desça já daí. Então, se filho é a forma que eu estou chamando, se filho é a forma que eu estou chamando, é um vocativo. Todo vocativo vem isolado por meio de vírgula, independente da posição dele na oração. Então, eu poderia escrever assim, ó. Desça já daí, filho. A vírgula aqui segue obrigatória. Se eu colocasse o vocativo no meio, desça, filho. Daí, desça, filho, daí. Eu isolo o vocativo. Vou colocar em outra cor aqui para você, quem tiver... Ih, foi para lá, para cá. Para quem estiver copiando, olha só, vou colocar aqui só para você entender, ó. Ó, eu isolei o vocativo por meio de vírgula. Eu sempre uso vírgula com vocativo. Não existe outra forma, é o correto. O vocativo sempre ele é isolado por vírgula. E aqui falaram ali, como eu desloquei o vocativo, ele fica no meio das vírgulas. Desça, filho, daí. Desça já, filho, daí. Não interessa. Se o vocativo estiver no começo, no meio ou no final, ele é sempre isolado por meio de vírgulas. Sempre, tudo bem? Lembrando que vocativo não é sujeito, vocativo é vocativo. A função dele é ser vocativo, tá? Se você fizer uma análise sintática, você só vai fazer a análise sintática daqui para frente, ó. Vocativo é vocativo e é aqui que você segue com o restante da análise sintática, beleza? Aqui, isolar aposto explicativo. Isolar aposto explicativo. Vamos lá. O que é um aposto explicativo? Aposto, de forma geral, é um termo que explica algo sobre o meu sujeito. Guardem essa informação. Se você tem dúvida sobre o que é aposto, tem aula completa aqui no canal. Se você é aluno da plataforma, você vai no módulo de sintaxe. Vai ter lá um módulo com as aulas explicando cada tipo de aposto para você também, tá bom? Entra no módulo de sintaxe, aposto, dentro da plataforma. Olha só, isolar aposto explicativo. O que é um aposto? Aposto é uma informação a mais sobre o meu sujeito. Mas aí, professora, como que eu identifico que é aposto ou não? Como que eu identifico que é aposto ou não? Você pode fazer um teste. Se você retira o aposto, a oração segue com sujeito e predicado e ela segue com sentido. Então, toda vez que eu tenho um aposto explicativo, ele é isolado por meio de vírgulas. Então, eu falo assim para vocês, ó. Alexandre, rei da Macedônia, venceu a guerra. Supondo que eu fale assim para vocês somente, ó. Alexandre venceu a guerra. Todo mundo entendeu? Quem venceu a guerra? Alexandre. Tudo bem? Alexandre venceu a guerra. Esta é a nossa oração. Alexandre é sujeito, venceu a guerra, predicado. Só que eu quis dar para você uma informação a mais sobre quem é o Alexandre. O Alexandre não é qualquer um. O Alexandre é o rei da Macedônia. Mas vocês percebem que se eu retirar rei da Macedônia, a oração segue com sujeito e predicado e ela segue com sentido? Sim ou não? Beleza, gente? Então, rei da Macedônia é o nosso aposto explicativo. O aposto explicativo, gente, ele sempre virá entre
vírgulas, ele sempre é isolado por uma vírgula, tá? Então, o aposto, ele tem uma vírgula aqui nesse caso antes e uma vírgula depois, para isolá-lo ali. Observe uma coisa. Aqui entra um pouco do que a gente conversou até na nossa aula sobre uso proibido da vírgula. A vírgula, cadê? Quase caí agora aqui. A vírgula aqui, e eu quero que vocês observem, ó. A vírgula, ela não pertence à oração principal, que é Alexandre venceu a guerra. A vírgula, ela pertence ao... Opa, outra burra. Ela pertence ao... Cadê minha caneta? Aqui. Ela pertence ao aposto. Então, eu não estou separando o sujeito do predicado por vírgula, porque essa vírgula não pertence ao sujeito e predicado. Ela pertence ao aposto. Então, como eu coloquei um aposto no meio do sujeito e do predicado, este aposto pede vírgula, não a oração que pede vírgula. Vocês estão entendendo, gente? Tudo bem? Então, a vírgula, ela pertence obrigatoriamente ao aposto. Não tem nada a ver com a oração Alexandre venceu a guerra. Agora, se eu escrevo... Deixa eu apagar aqui. Agora, se eu escrevesse assim, ó. Só para arrumar um espaço aqui. Se eu escrevesse assim, Alexandre venceu a guerra, e por algum motivo eu colocasse uma vírgula aqui, aí sim estaria errado. Porque aí eu estou separando o sujeito do predicado. Aí sim essa vírgula que eu coloquei aqui pertence a esta oração. Neste caso, estas duas vírgulas aqui, elas pertencem ao aposto. Por isso que isso não é considerado separar o sujeito do predicado. A vírgula ela não pertence ao sujeito nem ao predicado, ela pertence ao aposto. Tudo bem, gente? Se não tivesse o aposto, tá aqui, ó. Alexandre venceu a guerra. O certo seria só sem a vírgula. Se colocar a vírgula, aí sim estaria errado, beleza? Porque a gente sabe que não pode separar o sujeito do predicado. Belezinha? Fácil, fácil? Mamãozinho com açúcar? Todo mundo entendendo? Todo mundo ficando aqui expert em vírgula? Vocês são loucão mesmo. Olha lá. Separar, aqui a gente sabe. Aqui tia Juju ensinou muito cedo pra gente. Tia Lene, tia Sofia, as tias mais modernas têm nomes mais modernos. Tia Valentina, ela já explicou agora pra gente. Todo mundo tinha que preencher cabeçalho na escola. Você já preencheu o cabeçalho? Todo dia antes de começar a lição você tinha que preencher, lá o cabeçalho. Aí quando a gente preenche o cabeçalho tem que ter vírgula, né? Separando a cidade da data, ó. São Paulo, 22 de outubro de 2022. Então você sempre usa a vírgula para separar local e data. Isso daqui, gente, aplica para tudo na vida. Aplica para se você vai fazer uma redação que é modelo carta, tem que ter o cabeçalho, com a data, com tudo bonitinho. Se você vai fazer um documento registrado em cartório, como que é? Que tem a data lá no final, é sempre neste formato, não tem lá a data no cartório? É sempre neste formato, com a vírgula. Então nunca pode esquecer. Quando você vai fazer um exame numa clínica que você assina lá, se você assina bonitinho lá, não tem lá a data que você está fazendo o exame? Tem a vírgula dentro da cidade com a data que você tem que preencher. Isso é obrigatório. O que é elipse de um verbo? O que é elipse de um verbo? Quem souber me responde aí. Pode responder nos comentários. Eu assisto seus vídeos há muitos anos. Beijo, meu amor. Elipse, gente, é quando eu faço a omissão de um verbo, mas ainda assim ele está subentendido. Quer ver? Ó? Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. Ó. Quanta maldade na terra. Quanta maldade na terra. O que a gente subentende aqui? Ó? O que a gente subentende? Quanta maldade
há na terra. Mas vocês perceberam que eu não precisei falar o verbo? Mesmo eu omitindo o verbo, vocês entenderam que tem um verbo subentendido ali? Isso é elipse. Isso é elipse. É quando não está lá, falaram ali, ó, a Gisele falou, não está mencionado. Ele não é mencionado, mas ainda assim a gente entende que ele está ali. Tudo bem, gente? Isso é elipse de um verbo. Aí, a zeugma é um tipo de elipse. Qual que é a diferença, tá? Tem muita gente que não fala essa palavra, tem gente que chama tudo de elipse, não tem problema, tá? Eu explico zeugma para vocês, que eu tenho muito medo de você chegar em um momento de prova, por exemplo, e cai a palavra zeugma lá, aí você fala assim, aquela diaba daquela professora Pamba não ensinou o que é zeugma, ela só ensinou elipse. Por isso que eu coloco. O zeugma é um tipo de elipse. O que é o zeugma? Ele é a omissão de um termo também. É a omissão de um verbo. Só que é a omissão de um verbo que eu acabei de dizer anteriormente. Então, eu não repito esse verbo para não ficar redundante. Olha só, vou deixar bem claro no exemplo para vocês. Vou ao cinema, minha irmã também. Vou sair aqui da frente, ó. Vou ao cinema, minha irmã também. Minha irmã também vai. Minha irmã também vai ao cinema. Eu fiz a omissão aqui do verbo. Eu fiz a omissão, eu fiz uma elipse, eu fiz uma zeugma desse verbo. Porque, ó, o verbo apareceu aqui no começo, certo? Então, ao invés de repetir o verbo aqui, o que eu fiz? Eu coloco uma vírgula. Então, quando eu tenho a elipse zeugma de um verbo, a vírgula ela é obrigatória. Então, se você escrevesse aqui minha irmã também sem vírgula, estaria errado. Porque a vírgula, ela indica que tem um verbo aqui subentendido. Então, quando a gente tem elipse, zeugma de um verbo na oração, é obrigatório colocar a vírgula. Tudo bem? É obrigatório colocar a vírgula. Beleza, gente? Então, é isso que é a obrigatoriedade da vírgula para marcar uma elipse zeugma em uma oração. Beleza? A elipse zeugma de um verbo na oração. Beleza? Tranquilo? Senta o dedo no like, então, que nós vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui. Isolar expressões exemplificativas ou retificadoras. Essa daqui vocês vão adorar, porque vocês usam muito na redação. Lá na plataforma, quem faz mentoria comigo na plataforma, quando eu corrijo a redação, a única pessoa que tem acesso à redação que eu corrijo são os alunos da mentoria, tá? Os encontros online comigo e também a correção da redação. Isso aqui é um erro muito comum nas redações de vocês, tá? Eu aponto isso na correção. Por quê? Toda vez que você tem uma expressão exemplificativa ou retificadora, você tem que colocar vírgula nela, você tem que fazer o isolamento dela por meio de vírgulas. Então eu falo assim, ó, eu, por exemplo, gosto de viajar. Este, por exemplo, que a gente usa muito em redação, em várias situações da redação, ele tem que ser isolado por vírgula. E se eu colocar o por exemplo no começo da oração? Por exemplo, vírgula. Aí você segue com a oração lá. Tudo bem? No começo do parágrafo, perdão. Então, se você começa o parágrafo colocando vírgula, por exemplo, no começo, você tem que colocar vírgula após o por exemplo. Tudo bem? Antes de seguir com o parágrafo. Então, essas expressões que exemplificam, que retificam alguma coisa, elas exigem a vírgula. Eu não irei à festa dele. Ou melhor, eu jamais iria a qualquer festa dele. Ô, louco, o clima pesou aqui. Eu não irei à festa dele. Retifico, tudo bem? Ou melhor, eu jamais iria a qualquer festa dele. Todas as vezes que a gente coloca essas expressões aqui no meio das orações, na redação, no parágrafo, ou até mesmo, isso aqui costuma cair bastante, em análise de questões objetivas na prova, você tem que colocar a vírgula. E presta atenção isso aqui, gente, que isso daqui você usa bastante também no ambiente de trabalho. Se você vai escrever um e-mail, se você vai fazer um relatório, qualquer coisa do tipo, isso daqui tem que ser colocado da forma correta. Beleza? Todo mundo aprendeu isso daqui? Tranks? Então tá. Coloca aí pra mim. Eu quero que vocês escolham, ó, coloca aí nos comentários uma oração que apresente um uso obrigatório da vírgula. Deixa eu ver aqui. Uma oração que apresente o uso obrigatório da vírgula. Vai.
Coloca aí que eu vou analisar agora. Mãe, cadê minha meia? Perfeito, usou aqui com vocativo. Eu, por exemplo, gosto muito dessas aulas. Perfeito. Bom dia, meu amor. Bom dia, vírgula, meu amor. Perfeito. Foi difícil? Olha pra minha cara de palhaça aqui, ó. Sedaço com você, ó. Gente, super beijo pra vocês. Muito obrigada pelo respeito, pelo carinho de sempre, pela participação, pelos likes, por toda a participação e o carinho de vocês. Não se esqueçam, cupom valendo até hoje para todo mundo que participou aqui da live. Um super beijo, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula e tchau!